A fase de grupos da Libertadores começou e os brasileiros que são campeões das últimas 5 edições da Libertadores não tiveram um início como esperado, com exceção de apenas um. Amanhã acontece a decisão do Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu jogam o segundo jogo da decisão. E é disso que a gente vai falar hoje. Fica aí que eu já volto. Fala galera, eu sou o Matheus Henrique e tá começando mais um vídeo aqui no canal Fute Top, o meu, o seu, o nosso canal para falar sobre futebol. E nada melhor do que falar sobre a Libertadores, o campeonato mais charmoso, o campeonato mais glorioso, o melhor campeonato da América do Sul e quiçá o melhor campeonato do mundo. É isso aí, melhor que Champions League. E os brasileiros, que tinham sim um favoritismo em relação a todos os seus adversários, não conseguiram desempenhar talvez o futebol que os seus torcedores esperavam. Com exceção apenas do Galo, que foi até Venezuela e conseguiu uma vitória e um grande início de trabalho para o seu novo técnico. O Atlético Mineiro conseguiu emplacar uma vitória por 4-1 em cima do Caracas, com o show dos seus jogadores, Hulk, Paulinho. Realmente, do Atlético Mineiro não tem ao que se reclamar. Vai ter também a chance de conseguir levar mais um Campeonato Mineiro, tendo o jogo de volta contra o Cruzeiro. O jogo de ida que o Atlético Mineiro tinha uma vantagem de 2-0, mas acabou deixando tomar o empate. Com essa exceção que a gente disse, os outros jogos dos times brasileiros não tiveram os resultados esperados. Flamengo, Palmeiras, Fluminense empataram seus jogos, com uma menção de tristeza para o torcedor do rubro-negro que viu a vitória ali escorregar pelas suas mãos. O Flamengo não fez uma grande partida, isso é fato. O primeiro tempo da equipe rubro-negra não foi um primeiro tempo bom, foi um primeiro tempo talvez de certa forma quase pavoroso em relação aos últimos jogos do Adenor no comando da equipe, mas o Flamengo conseguiu ficar à frente do placar uma parte do jogo. O Flamengo conseguiu um pênalti marcado em cima do Arrascaeta que o Pedro acabou convertendo. Nesse pênalti o jogador acabou sendo expulso, ou seja, o Flamengo estava jogando fora de casa com um jogador a mais em campo e com o placar ao seu favor, mas mesmo assim a equipe rubro-negra acabou cedendo o empate ali aos 80 minutos de partida, mais ou menos. Já Palmeiras e Fluminense tiveram resultados inversos. Saíram perdendo no placar, mas conseguiram buscar um empate. O Fluminense que sai desse jogo com um empate com um gosto melhor do que os outros jogos dos brasileiros. Porque o Fluminense, ele teve um jogo abaixo, ele tomou o primeiro gol. O adversário do Fluminense teve chance de marcar outros gols para aumentar o placar, mas mesmo assim a equipe conseguiu com Marquinhos fazendo um gol de cabeça, o baixinho Marquinhos fazendo um gol de cabeça, seu primeiro gol pela equipe do Fluminense, e conseguiu um empate. O Palmeiras, por sua vez, enfrentando o São Lourenço, conseguiu um empate com um golaço de falta do Piquerez. O Grêmio também não conseguiu um bom resultado. O Grêmio acabou perdendo o seu jogo para o The Strongest por 2-0. Mas o ponto baixo, talvez, dos brasileiros realmente foi o Botafogo. O Botafogo, dentre esses, foi o que jogou em casa com o apoio da sua torcida, a reestreia do clube na Libertadores. Assim, toda aquela áurea de Libertadores. Se esperava mais do Botafogo, pelo menos um empate. Se esperava, na verdade, uma vitória, mas o empate, acredito que pelas circunstâncias da volta do time para a Libertadores, por tudo aquilo que aconteceu do ano passado para esse, e depois de um início de trabalho um pouco difícil, mas que vem ganhando corpo, se esperava mais do Botafogo. Botafogo que tem o seu novo técnico, que estava nas tribunas assistindo o jogo dos camarotes, mas o que se viu em campo foi um Botafogo muito frágil defensivamente. Botafogo que criava chances do meio para frente, mas do meio para trás estava um completo caos. Os jogadores estavam perdidos, uma zaga que se apresentou muito fraca nesse jogo. E em todas as tentativas do seu adversário, ele acabou encontrando muitos espaços e abrindo 3-0 em certo momento do placar. Botafogo conseguiu reduzir um pouco ali os danos, fazendo um gol para, quem sabe, chamar a torcida, crescer e buscar talvez até um empate na segunda etapa, mas não foi isso que aconteceu. O jogo se desenrolou da mesma maneira que o primeiro tempo e o jogo acabou em 3-1 mesmo. O São Paulo também perdeu o seu jogo. Não nas mesmas proporções de expectativa, talvez, que a equipe do Botafogo, mas o São Paulo também não apresentou um bom futebol. As mesmas questões vêm sendo cobradas em cima do Carpini desde que se iniciou essa temporada. A não escalação de alguns jogadores
que a torcida tem uma grande expectativa de que eles possam resolver dentro de campo. Mas o São Paulo, além do resultado negativo, ele ainda tem uma complicação maior, talvez, que as outras equipes. O São Paulo terminou a partida com 3 jogadores que saíram lesionados. Foram eles Lucas Moura, Rafinha e Wellington Rato. 3 jogadores que são bases, 3 jogadores que são pilares dessa equipe do São Paulo, que deixaram o campo alguns ainda na primeira etapa deixaram o campo lesionados. Então, além do resultado negativo, o São Paulo traz de volta para o Brasil 3 jogadores lesionados, 3 jogadores que vão direto para o departamento médico da equipe. Espero que não seja nada grave, que eles possam se recuperar e estar prontos para as próximas partidas da equipe tricolor paulista. Existem aí alguns pontos pelos quais os times brasileiros talvez não tenham grandes resultados nessa sua estreia na fase de grupos da Libertadores. Alguns times jogaram em meio a decisões dos seus campeonatos estaduais. Certo que Flamengo tem aí uma grande vantagem em relação ao seu adversário. O Flamengo vai jogar o segundo jogo com uma vantagem de 2 gols em cima do Nova Iguaçu. Mas equipes como o Grêmio, que o seu primeiro jogo acabou empatado contra o Juventude, tem uma decisão em que ele precisa construir o resultado para se sagrar campeão. Palmeiras, que perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro para o Santos. Então são jogos onde algumas equipes, elas realmente tinham ali decisões que estão acontecendo entre essa primeira partida da Libertadores. Mas no geral também acho que dá para se colocar como um ponto a vontade que os times sul-americanos estão em conseguir dominar a América novamente. É válido lembrar que os times brasileiros já estão há 5 anos consecutivos sendo campeões da Libertadores. É a era de ouro, é a maior sequência de um país vencendo a Libertadores de forma consecutiva. E pela primeira vez desde que o formato mudou para a final única em 2019, a final vai acontecer na Argentina. Então é passível se levantar um ponto que os times, principalmente argentinos, vão ter uma vontade maior de jogar essa Libertadores pelo fato da decisão ser na Argentina. O estádio que é cotado para a final da Libertadores é o Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate. Então, da mesma forma que os times brasileiros tinham uma vontade a mais de chegar à final da Libertadores nos anos de 2020 e 2023, que foi Palmeiras e Santos em 2020, e ano passado o Fluminense chegou à final contra o Boca Juniors, os times argentinos vão ter essa vontade a mais de conseguir levantar essa taça tão importante para o continente sul-americano, já que ela vai ser decidida em solos argentinos. E amanhã, domingo, 4 da tarde, acontece a decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo, é claro, tem uma das mãos já na taça. O Flamengo abriu uma vantagem de 2-0 contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo. O jogo está decidido? Não, mas dá para se dizer que o Flamengo, conseguindo controlar a partida, vai conseguir ser campeão depois de 2 anos sem levantar essa taça de forma tranquila. Os torcedores mais fanáticos chegaram até a questionar o técnico Tite por ter esboçado uma escalação amanhã com um time titular, levando em consideração que na próxima semana o Flamengo já volta a jogar pela Libertadores contra o Palestino dentro de casa. Outros torcedores já veem como uma forma de afirmação, que o Flamengo deve ganhar e de forma afirmativa, ou seja, criando um placar ainda mais elástico contra o Nova Iguaçu. Mas você também pode deixar aí nos comentários o que você acha em relação a isso. Se você acha que o Flamengo tinha que ir realmente com força total nesses 2 jogos do Campeonato Carioca, levando em consideração a vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo, ou você acha que o Flamengo tinha que entrar com um time mais misto e preservar os titulares para o jogo do meio de semana contra o Palestino, que é em casa, estreia do Flamengo da Libertadores em casa contra o Palestino, e é a chance de, enfim, emplacar a primeira vitória na Libertadores? Deixa nos comentários pra gente aí, se inscreve, curte, compartilha. Estamos chegando a 100 inscritos, faltam 4 inscritos pra gente bater a marca de 100 inscritos. Quero bater essa marca hoje com esse vídeo com vocês, então já manda pro amigo, já manda pro tio, tia, pra todo mundo que você quiser, e fala, se inscreve lá pra gente bater 100 inscritos hoje. Então é isso, valeu, falou e até a próxima!